Boa noite a todos. Daqui a pouquinho nós vamos dar início à palestra, só vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar na live, tá? Só mais um minutinho e a gente já inicia. Então vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Resolva seu problema. Há muito tempo que você se propõe reformar a sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente as suas fraquezas. Vamos então começar a partir desse momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, Pai Celestial, agradecer a oportunidade de reencarnação, de aprendizado que estamos tendo aqui no planeta Terra, mesmo nesse momento de pandemia, que a gente consiga aprender e evoluir incessantemente, da forma que nos propomos quando viemos para cá. Vamos pedir que Deus ilumine nossas famílias, nossos amigos, e que nos oriente no estudo dessa noite. Que assim seja. Então, pessoal, eu tentei fazer para apresentar os slides para vocês enquanto eu apresentava a palestra ao mesmo tempo, mas não consegui. Então, eu tô com meu computador aqui do lado, só para dar uma orientada, e vou conversando com vocês, tá? Então, o tema que a gente vai estudar na noite de hoje é sobre a doação de órgãos e os aspectos espirituais que isso envolve. A gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina baseada no amor. Então, o que será que ela pensa sobre a doação de órgãos, né? Eu tenho aqui um corpo humano aqui no meu ladinho, assim, as imagens de quais os órgãos são possíveis de doação, que são possíveis o transplante de órgãos, né? Então, nós temos o pulmão, o coração, os rins, fígado, pâncreas, os ossos, a pele, as córneas, o próprio rosto, a válvula do coração, veias e artérias, mão e antebraço, tendão e as células, como a medula espinhal. Ou seja, um doador pode salvar até 14 vidas, mas ainda assim as pessoas têm um pouco de resistência. Como é que funciona o procedimento médico inicialmente quando uma pessoa desencarna, então é conversado com a família sobre a possibilidade da doação de órgãos? Primeiro, tem que ser a morte encefálica constatada por 2 médicos. Um deles, neurologista, que não pertence àquela equipe do transplante, ele não está envolvido com isso, ou seja, ele não tem interesse nenhum nisso, pode confiar. É admitido também a presença de um médico de confiança da família. Quando esses médicos atestarem que a pessoa realmente desencarnou, que ocorreu a morte encefálica, que não vai ter como a vida retornar, é então oferecida à família a possibilidade de realizar a doação dos órgãos.
São 2 exames clínicos complementares que são feitos, tá? Um neurológico e mais um complementar. Então, para o conceito médico e legal, ocorreu a morte. E nesse caso, então, é conversado com a família sobre a possibilidade da doação de órgãos. Aí as pessoas vão, às vezes, decidem, né? Se já avisam a família se querem fazer a doação ou não, ou então fica por conta dos familiares, naquele momento um pouco delicado. Aí a gente fala em doação e pensa, ah não, eu dou meus órgãos tranquilamente. Ou outros, não, eu não vou doar porque eu tenho medo, não sei o que acontece depois, será que eu vou sentir dor, será que não vou? Mas antes da gente falar da doação dos órgãos, nós precisamos conversar sobre desapego. Porque a gente vive numa sociedade capitalista e a gente pensa muito naquilo que é meu, né? A gente vive muito para prazeres da vida. Então a gente fala sempre assim: ah, é o meu carro, é a minha casa, a minha família, as minhas roupas, o meu corpo, tudo é meu. Mas a gente precisa pensar um pouco diferente. Precisamos começar a analisar essa questão do desapego. É meu, mas é emprestado para mim, para eu viver enquanto eu estou aqui no planeta Terra, certo? Aquela velha e antiga frase, né, que as pessoas falam, ah, caixão não tem gaveta, e não tem mesmo. O que a gente leva daqui? O espírito, a consciência, o aprendizado. Agora a matéria não vai nada. Então a gente precisa estar preparado para o nosso desencarne, para a gente entender que sim, esse corpo é meu, ele foi concedido para que eu pudesse sobreviver no planeta Terra com ele, e eu preciso cuidar dele enquanto eu estou aqui. Tenho que ter uma boa alimentação, tenho que fazer atividade física, para que esse corpo suporte até o fim da minha vida, conforme foi planejado. Só que a partir do momento que eu desencarnar, ele não é mais meu. É como se fosse uma roupa, né? Eu tô aqui com esta roupa que está aqui, tô aqui usando, e de repente eu engordo e a roupa não me serve mais, mas ela tá num bom estado. Por que eu não posso passar para outra pessoa, se ela tá num bom estado e para mim não serve mais? É essa reflexão que a gente tem que fazer quando tratamos sobre a doação de órgãos. Há uma diferença entre morte e desencarne. Por que nós vamos abordar isso aqui? Nós espíritas costumamos falar, ah, o fulano desencarnou, como se fosse um sinônimo de morte, né? Um termo mais espírita. Mas existe uma diferença. A morte é a morte do corpo físico, né? Ocorreu que a pessoa, pelas leis dos homens, morreu. Agora, o desencarne envolve um pouco mais um aspecto espiritual. Ou seja, o desencarne acontece quando são desligados os liames que unem o nosso espírito, o nosso perispírito, no nosso corpo físico. Ocorreu esse desligamento, ocorreu então o desencarne. Acontece que se vocês forem se aprofundar um pouquinho mais na literatura espírita, vocês vão ver que esse momento não é nem sempre junto com a morte. Tem pessoas que o desencarne acontece algum tempo depois, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos depois. Tudo depende dessa nossa consciência que nós temos de que nós somos um espírito que estamos usando esse corpo físico. Quanto mais consciência eu tiver isso, mais fácil vai ser o meu desencarne, esse corte dos liames que me unem ao corpo espiritual. Aí tem muita gente que pensa que não, tá tudo certo, né? Eu vou me desapegar. Tem muito espírita que pensa assim, né? Tá tudo certo, eu sei que eu sou espírita, então eu vou ter esse desprendimento muito fácil. Mas a pessoa desencarna achando que vai para o nosso lar e ela volta para o seu lar, ela volta para dentro de casa e fica louca da vida que ela tá ali e ninguém tá falando com ela, os filhos não conversam com ela, ninguém enxerga ela. Como assim? Porque ele tá tão apegado no corpo, na casa, na família, que não conseguiu fazer a passagem, como dizem, né? Então a gente precisa se conscientizar muito disso. E tem nos livros espíritas, como eu falei, estava falando agora no comecinho, que tem relatos de pessoas que desencarnam e continuam sentindo as sensações do corpo físico. Pessoas assim que desencarnam e relatam em reuniões mediúnicas ou nos próprios livros: ah, me enterraram vivo, porque eu tô sentindo os bichinhos, os micróbios comerem o meu corpo. Mas na verdade não foi isso que aconteceu, ela não foi enterrada viva. Ele só tá tão preso naquele corpo físico
que ela está sentindo as sensações daquilo que o corpo está sofrendo. Por isso que a gente precisa trabalhar o desapego. Vou falar isso 1000 vezes nessa palestra. Aí alguém pode estar aqui pensando, ai Jesus, agora que eu vi isso, fiquei com medo. Eu não vou querer então ser doador de órgãos, porque tu já pensou se eu tô achando que eu tô desapegado e eu não tô? Vou sentir tudo isso depois? Vou sentir o médico mexendo, extraindo algum órgão? Não. Por quê? Como é que acontece? Quando a gente está ajudando uma pessoa, pensem só, quando a gente desencarna, nosso corpo não tem mais utilidade nenhuma para nós e ele pode salvar a vida de outras pessoas. Por que não liberar para eles? A espiritualidade vai trabalhar, porque é um ato de caridade tão grande que você está fazendo ao ceder esse corpo que você não vai usar mais para os outros, que a espiritualidade te acompanha nesse momento e ela corta então esses liames que unem o corpo físico ao espírito, para que a pessoa não tenha nenhuma sensação estranha ou qualquer sensação que possa eventualmente existir, já que o ato de caridade dela é tão forte que está ajudando os outros. Então, não precisa ter medo, tá? Não tem essa possibilidade de sentir medo, dor, qualquer outra coisa que seja. Inclusive, eu li bastante sobre esse assunto e eu nunca vi um relato em livro espírita de alguém que voltou e contou: ah, não, eu senti alguma coisa, a sensação, nada. Inclusive, em reuniões mediúnicas aqui do Centro Espírita qual eu participo, na Casa do Caminho, eu presenciei 2 pessoas, 2 espíritos que deram comunicação e que haviam passado pelo processo, foram doadores de órgãos, todos eles muito felizes com o ato que tiveram. Eles estavam muito gratos por ter tido essa possibilidade de ajudar alguém de mesmo depois do desencarne e nenhum relatou nada. Então a gente não precisa ter esse medo, tá? Aí tem outras pessoas que de repente entendem um pouquinho mais de espiritismo e vão falar: peraí, mas eu já ouvi falar que o perispírito pode sofrer alguma lesão quando a pessoa, por exemplo, tira a própria vida. Certo? A pessoa comete um suicídio, né? De repente dá um tiro na cabeça. O perispírito dela, sim, vai sofrer uma lesão. E na próxima encarnação, possivelmente ela venha com alguma deficiência nessa questão, né, no perispírito onde foi afetado, para regenerar então essa parte do perispírito. E não só esse exemplo, vamos lá. Pessoas que de repente exageram na comida e acabam desencarnando em virtude de um câncer no estômago, no pulmão, por causa do cigarro, alguma coisa assim. Então a sua morte foi antecedida, foi um pouco antes daquilo que havia sido estipulado, porque ela acabou cometendo esse ato falho, né? Não se cuidou como deveria. Então é uma espécie de suicídio indireto. O perispírito dela em outra vida, na próxima, pode ser que venha de repente com uma asma, uma gastrite, alguma coisa para regenerar aquele órgão do perispírito que foi afetado. Mas isso não é uma regra. Aí pode alguém estar pensando assim, tá, e agora na doação? Se de repente eu doei minha córnea, será que eu vou vir com algum problema na outra vida? Será que vai acontecer alguma lesão no meu perispírito? Daí eu trouxe uma coisa que tô me sentindo uma professora de biologia fazendo isso, tá? Mas é que de repente tem alguém que está assistindo a palestra espírita pela primeira vez, então precisa entender como que funciona o nosso corpo quando nós estamos encarnados. Tenho aqui um abacate, tá? A gente funciona, é como se fosse o abacate. Aqui, o corpo físico, a casca, certo? Aqui o mesocarpo, né? A parte que a gente come, que daqui a pouco vai virar uma guacamole depois da palestra. Essa parte aqui é o perispírito. E aqui seria o espírito, certo? Então, o perispírito é aquilo que une o espírito ao corpo físico. E quando é retirado, digamos, retirou aqui a parte do corpo, ele não vai ser lesionado, certo? Não tem perigo de ter alguma lesão no perispírito ao doar o corpo físico, porque ele vai ficar intacto. É uma caridade que você está fazendo para outra pessoa, então, de forma alguma, você vai ser afetado de forma negativa, certo? Sem nenhum receio. Aproveitando o gancho, eu acho importante conversar com vocês sobre a cremação, porque as pessoas têm muita dúvida também nessa questão, como eu falei, do desapego do corpo, de sentir, de não sentir. Será que eu posso cremar alguém que já desencarnou?
Tem perigo de sentir alguma coisa, de não ter? Como é que funciona? A doutrina espírita, através do Chico Xavier, né, que nos contou com o Pinga Fogo, eles estipulam, pedem que a gente espere o prazo de 72 horas para cremar depois que a pessoa desencarna, que é justamente para ter tempo de desligar esses liames, pessoas, a família faz as preces e tal, para que ocorra tudo bem. E a questão da cremação, na verdade, gente, eu parei para analisar e fui dar uma estudadinha sobre isso. Ela era assim, né? Antigamente era assim, as pessoas eram cremadas. Foi em virtude de uma religião que aos poucos foi criando essa cultura de enterrar, de a gente ir lá e rezar. Mas não tem problema. Até acho que é uma questão de saúde pública, sabe? A gente tinha que rever melhor isso. Porque se a gente ficar pensando a quantidade de corpos enterrados, a contaminação que isso dá no meio ambiente. Eu sou de Joaçaba, né? E eu sempre lembro de lá, porque lá o cemitério é colado, faz divisa com o rio. Então imaginem a contaminação das pessoas, dos corpos que estão ali, que vai para a água, né? Para a terra. Eu acho que a gente deveria analisar isso daí melhor, não só pela questão espírita, como pela questão pública, né? De saúde pública. Acho bem complicado esse assunto. Sem contar os cemitérios, né? Que estão assim, né? A gente não acha lugar mais para enterrar as pessoas. Então, acho que deveria ser revisto. O que fazer com as cinzas da pessoa que foi cremada? Tem pessoas que colocam num vasinho, né? E deixam em algum canto da casa. Aí depende de como você e sua família vão lidar com isso. Se você for aquela pessoa que vai olhar para o vasinho toda hora e vai falar, ai, a minha mãe, coitada, né? Vai ficar lembrando. Olha, tá estudando para uma prova, olha para o vasinho e fala, bah, mãe, bem que você podia me ajudar nessa prova, né? E fica chamando, chamando. Cada pouco que você olha para o vasinho, você lembra da pessoa e fica triste. E chora. A pessoa não quer te obsediar, mas você está praticamente obrigando ela a te obsediar fazendo isso. Porque você fica chamando, né? E ele vem, escuta e vem. Então, se você não consegue lidar bem com isso, pega as cinzas e joga em algum lugar. Lugar que a pessoa gostava, no mar, no campo, qualquer lugar. É indiferente, né? É cinza. Não tem, o apego vem da gente. Isso se dá também com as fotos, que tem pessoas que têm as fotos dos familiares espalhados que desencarnaram pela casa inteira. E daí, cada vez que passam pelas fotos, se lamentam. O que que faz? Chama a pessoa para obsediar, porque ela não quer. Deixa a pessoa viver no plano espiritual, né? Ela tem os afazeres dela lá e nós temos os nossos aqui. A nossa separação é temporária. A gente vai se encontrar daqui a pouco, mas calma lá. Não precisa ficar chamando, se lamentando, que isso não faz bem nem pra gente, nem pra pessoa que desencarnou. Um minutinho. Outras dúvidas pertinentes à doação de órgãos. Será que eu, se eu desencarnasse hoje, eu vou obsediar a pessoa que ficou com o meu órgão? Eu vou obsediar, ser um obsessor dessa pessoa? Muito difícil, tá? Porque eu acho que a gente não vai estar nem aí para isso. Nós vamos querer que aquela pessoa siga bem com o órgão que a gente doou, que fique saudável. Acho muito pouco provável que isso aconteça. Para quem recebe um órgão, é um exemplo de misericórdia divina, que permite a continuidade da existência física. Mas e quando acontece a rejeição do órgão? O que será que aconteceu? A rejeição, ela envolve aspectos médicos e espirituais. Tá? Então, pode ser que tenha ocorrido a rejeição por um aspecto fisiológico, médico, que a gente não tem como explicar. Como pode ter a justificativa na questão espiritual também. Ou seja, a pessoa de repente não estava hábil para receber, não era a hora dela receber, ela precisava passar por essa prova, de repente ela precisava receber esse órgão, ter a rejeição, tudo faz parte do processo, a gente não sabe. Ah, mas daí será que a pessoa, né, não merecia, não deveria ter feito? Na verdade, gente, não tem como a gente saber. Cada caso é um caso. Mas vocês lembrem sempre que tem aquela fala de que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, cada um vai morrer na hora que for para morrer. Se aquele for o nosso horário, o nosso período, a nossa data aqui no planeta Terra, nós vamos então partir para outra esfera espiritual. E não é transplante que vai segurar ou não. O transplante é totalmente aceito é aceito pela doutrina espírita, porque a medicina só alcança aquilo que Deus permite.
Então, se os médicos conseguiram chegar ao ponto de realizar os transplantes, é porque Deus permitiu que ocorresse. Foi uma forma de achar que as vidas fossem salvas, de contar com o amor ao próximo, com o nosso desapego, para que a gente possa ajudar as pessoas mesmo depois do desencarne. Então, tudo está no planejamento divino. Se existe essa possibilidade, Deus permitiu. Então, é por isso que a doação está aí para a gente aproveitar. A doença, gente, a gente precisa ter consciência o seguinte, que a doença, ela faz parte do nosso processo de cura. Assim como muitas vezes a morte também faz parte do nosso processo de cura, né? Quando a gente reza, lembre sempre a gente fala assim, né, para Deus, seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é a vontade dele, não a nossa, né? Então, às vezes, eu tô precisando de repente de um órgão e tô torcendo para que o transplante dê certo, mas de repente não é esse o plano de Deus, né? É a vontade dele, não é a nossa. Talvez não seja isso que eu esteja precisando. Por isso que às vezes pode acontecer de o transplante não dar certo, de acontecer a rejeição, de a pessoa ficar na fila e não conseguir. Não é porque ela não é merecedora, ai, porque Deus não quis que eu recebesse o órgão. Não é isso, tá? Faz parte do planejamento reencarnatório de cada um. Lembrem sempre dessa frase, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa, a dele. Só um instantinho aqui. Alguns espíritas também costumam falar o seguinte, que eles não serão doadores de órgãos, porque Chico Xavier se disse uma vez que não era doador. Eu vou ler para vocês o trechinho da fala de Chico, quando ele mencionou que não seria doador. Ele diz o seguinte: a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos amigos e ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer no meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Aí alguns espíritas escutaram isso e não escutaram o restante da fala e falaram, não, se o Chico Xavier não doa os órgãos, eu também não vou doar. Mas qual é o contexto dessa história do Chico? Primeiro, se ele cede o corpo dele, certamente o corpo dele ia para estudos, né? Vocês podem ter certeza, posso que vocês concordam comigo, porque foi o maior médium do Brasil. Eles iam querer estudar o corpo do Chico, a cabeça do Chico, para ver se tinha alguma diferença dos outros, por que ele conseguia dar essas comunicações, então viraria objeto de estudo sem dúvida, né? Outra questão, não virou objeto de estudo, vamos doar o coração do Chico Xavier para a Luciane. Pensem que confusão que ia virar minha vida, né? Essa aqui é a Luciane, fulana de tal, que recebeu o coração do Chico Xavier. Pronto, ia acabar minha vida, né? Porque eu ia ser sempre a Luciane que recebeu o coração do Chico Xavier. Ia vir imprensa, ia vir devotos, ia vir todo mundo, achando que de repente eu poderia fazer a mesma coisa que ele fazia. Então está certíssimo, né, no meu ponto de vista, que ele optou por não doar os seus órgãos. De outro lado, nós temos o Divaldo Pereira Franco, que ele disse que ele gostaria muito de ser doador, só que tem algumas ressalvas, né, para as doações feitas após os 60 anos de idade, e o Divaldo já passou disso. E daí eu vi ele falando numa palestra sobre doações, até achei uma graça, que ele falou assim, que ele achava o maior desperdício ele não poder doar os seus órgãos, doar suas córneas principalmente. Que ele falava, eu enxergo de perto, enxergo de longe, enxergo gente viva, enxergo gente morta. Como é que não vão aproveitar minhas córneas, né? Faz uma piadinha com o caso, mas pra gente ter uma consciência, né? De que não tem esse medo, não tem... Porque o Chico não doou, ele teve as justificativas dele, que não são as mesmas que as nossas, né? Aí perguntaram ao Chico Xavier se os espíritos consideram os transplantes de órgãos uma prática contrária às leis naturais. E ele respondeu: não. Eles dizem que assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo, e esse amigo, considerando a penúria material, nos cede essa peça de roupa, é muito natural, a nos desvencilharmos do corpo físico, que venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados dele, e que possam utilizá-los com segurança e proveito. É a mesma coisa que eu falei dessa roupa. Tá boa essa blusinha que eu tô usando? Tá boa. Engordei, não serviu mais, por que não doar para uma pessoa que pode usar? Para mim não dá mais, tá aqui. O corpo é a mesma coisa. Eu não vou mais usar ele no plano espiritual.
o meu perispírito e o meu espírito vão chegar lá, intactos. Agora o corpo vai para a terra, vai ser cremado. Por que não ajudar alguém que precisa? Prolongar a vida de alguém que de repente precisa ficar aqui mais um tempinho, né? Eu trouxe aqui para vocês uma carta, um trechinho de uma carta que quem tiver curiosidade, vocês podem procurar no Google, que é a carta que um jovem, ele desencarnou, salvo engano, num acidente de moto e os pais estavam muito inconformados com essa situação. E foram até Uberlândia e Chico Xavier acabou psicografando uma carta do filho para eles. E ele narra o seguinte: graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, o médico me apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa beneficiada com a córnea que doei ao banco de olhos se havia transformado em um pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, fez cessar o fluxo de sangue. Então esse homem sofreu um acidente de moto, ele estava sentindo algumas sensações do acidente e que então foi colocado um tampão aonde estava o sangue saindo, em virtude das orações feitas por quem? Pela família da pessoa que recebeu as córneas dele. Então vejam, mesmo essa carta é bem extensa, quem tem curiosidade pode procurar ela no Google, que é bem legal. Então mesmo ele estando angustiado com o acidente e tal, ele não sentiu absolutamente nada referente à doação, exceto a parte boa. As orações das pessoas auxiliaram na cura do perispírito dele. É ético, por um casal, optar ter mais de um filho em decorrência da necessidade do outro filho precisar de um doador de medula óssea? Acontece, né? Às vezes uma criança precisa de doadores de medula, os pais não são compatíveis, então eles decidem ter outro filho para ver se de repente essa outra criança salva a vida do mais velho. A permitir a reencarnação, né, é sempre um ato muito nobre e valioso. Então você deixar que uma pessoa venha reencarnar na tua família é um ato de grande amor. Agora a gente não pode jogar a culpa, jogar o peso, jogar essa obrigação em cima dessa criança, tá? De repente não dá certo. E aí? Ela vai ficar sempre sendo, tipo, descartada, sei lá, ou assim, você veio para fazer isso e não deu certo, né? Ela é uma vida com o amor que vocês estão recebendo em sua casa e não pode ter esse peso para a criança de que você veio salvar a vida do seu irmão mais velho, tá? Não é assim que funciona. Então, é uma tentativa válida, mas não pode ter toda essa sobrecarga, né? Senão a pessoa vai ficar negativada, vai ficar uma relação estranha entre a família. É importante que todos tenham essa consciência. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou ler aqui do lado, algumas informações do Ministério da Saúde para vocês terem conhecimento. Segundo informações, então, do Ministério da Saúde, 1,1% das ocorrências de morte cerebral no país não são notificadas à central de transplante. Dos doadores potenciais, ou seja, aqueles com diagnóstico notificado de morte cerebral, apenas 21% tornam-se efetivos. O resultado é que, em um país com potencial de 10 mil doadores de órgãos por ano, menos de 4 mil chegam ao conhecimento da central de transplantes, ou seja, pouco mais de 800 é que se tornam doadores de fato. Cerca de 32.716 pessoas estão hoje na lista de espera por um transplante, principalmente de rins e córneas. Então vejam quantas pessoas deixam de ser ajudadas pela falta de conhecimento da família, às vezes, que fica com receio, da pessoa que não avisou a família que gostaria de ser doadora de órgãos, ou até nesse próprio trâmite, né, que acontece entre o diagnóstico, entre a central de transplante. Então, muitas outras vidas poderiam ser salvas se houvesse essa comunicação melhor entre todos. O recado que eu quero deixar na noite de hoje é que vocês reflitam sobre esse assunto da doação dos seus órgãos, sobre o desapego, sobre que isso aqui é um corpo, não serve para nada depois que a gente morrer, não vamos levá-lo para o plano espiritual, então por que não ajudar? E o mais importante de tudo, avisem a sua família, porque o momento que a pessoa desencarna é muito triste.
e de repente tu já é interceptado por um médico, a decisão tem que ser rápida. Então facilitem para sua família, se vocês têm essa vontade, e avisem elas, né? Os seus pais, marido, filhos, para que na hora eles não tremam na base, né? Se sintam seguros. Eles estarão auxiliando você. Aqui vai receber uma chuva de bênçãos do plano espiritual, dos familiares que receberam esses órgãos e estarão ajudando também as outras pessoas. Cabe a gente decidir para onde que a gente quer mandar esse corpo que a gente não vai usar mais. Nós vamos, depois que desencarnar, eu vou colocar ele para o lixo, eu vou ajudar as pessoas que precisam com ele. Lembre-se, eu não vou usar para mais nada, certo? Ah, mais uma questão. A gente fala aqui da doação após a morte, mas também temos a doação durante a vida, né? Então, eu ouvi falar que os hemocentros aqui de Santa Catarina estão com o estoque de sangue baixo em virtude do Covid. E então, a gente pode doar sangue. Tem alguns critériozinhos, mas bem básicos. Podemos doar sangue, podemos doar medula óssea enquanto nós estamos encarnados. Então, vamos lá, pessoal, né? Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no Facebook, mandar uma mensagenzinha que eu procuro esclarecer meio inbox se alguma coisa aqui ficou pendente, certo? Então eu convido vocês que me acompanharam a rezar uma Ave Maria no final dessa noite, para que a gente descanse então e seja acompanhado pela espiritualidade superior no sono dessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima live, então. Tchau, tchau.